Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu sou a Ana do Tudo Sobre Linhas e como vocês já devem ter reparado pelo título aqui na descrição, eu hoje venho falar de leituras que fiz na primeira ronda agora para o desafio anual Tudo Sobre Linhas. Como vocês sabem, este ano eu alterei um bocadinho o desafio anual. Ele vai ser praticamente dividido em 4 partes. A primeira parte contém leituras que sejam feitas para as categorias do mapa de categorias, digamos assim, e onde só podemos ler no máximo 10 livros. Por isso, eu quando comecei a anunciar este desafio, alertei logo que vocês tinham que escolher muito bem os livros. E eu acho que um dos desafios é mesmo nós escolhermos bem os livros, porque março também já está a chegar ao fim. Eu, por acaso, estou agora a ler um livro que podia muito bem encaixar aqui numa categoria que ainda está vazia, mas como já escutei as minhas 10 hipóteses, não pude ler mais. E assim vou ter que escolher outro livrinho para depois entrar numa segunda ronda, provavelmente. Este resumo já era para ter sido publicado há algum tempo, mas eu também não tenho tido assim muita disposição para estar a gravar e às vezes quando não há disponibilidade ou disposição, mais vale nós não fazermos porque, de certo modo, acabamos por não entregar, por assim dizer, a nossa energia e depois acaba por se perder aqui um bocadinho o contato também que nós temos com as pessoas. Então, qual foram as 10 categorias que eu li agora no primeiro trimestre, agora para o nosso desafio? Como vocês sabem, é mais ou menos assim. Eu estou aqui com os meus rascunhos todos, não é? Vocês sabem que também este ano tem algumas regras, vá. Assim só para aumentar mais o desafio. E depois tem assim uma folhinha, um formulário para vocês depois preencherem as vossas leituras. Pronto, isto foi só aqui um bocadinho de introdução, porque o que vai mesmo é mostrar o meu resumo de leituras e também para vocês também terem mais algumas sugestões, algumas luzes do que é que podem ler, porque se vocês lerem também um livrinho que seja sugestão minha, também vocês têm pontos extra, como vocês sabem, e então é sempre mais fácil para vocês também terem aqui algumas sugestões. Estas sugestões que eu vou mostrar a vocês, eu podia muito bem ter escolhido outras, mas isto são tudo leituras de 4 e 5 estrelas, portanto são tudo livrinhos bons e que tenho a certeza que vocês vão gostar. Então, primeira categoria que eu escolhi para ler agora na primeira fase, na primeira ronda, no primeiro trimestre, como vocês quiserem chamar. Livro publicado em 2020. Eu escolhi aqui As Mensageiras da Esperança, de Jojo Moyes. Este é um livrinho que é baseado em fatos reais. Esta história passou-se alguns na América em 1930 e temos aqui a história de, eu acho que são 5 mulheres que se juntam e então para dar mais oportunidades, digamos assim, à comunidade, elas juntam-se e formam uma biblioteca a cavalo. Isto o que é? Basicamente, elas vão pelas portas entregar livros para as pessoas lerem. É um livro que transpira humanidade, solidariedade, amizade. Foi um livro que eu li muito rápido, eu também fiz uma leitura conjunta com ele, mas foi super fluida, li super bem e gostei muito. Foi um livrinho que eu acho que dei 5 estrelas e aqui é a minha sugestão. Eu também poderia ir para outra categoria, mas eu escolhi esta. Segunda categoria, Calhamaço, mais de 500 páginas. Eu li aqui Whitney, Meu Amor, de Judith McNaugh. Ele é bastante altinho. E eu escolhi para esta categoria. Eu acho que ele dei 5 estrelas. Este foi dos livros
da Judith McNaugh, através do projeto também que eu tive até este mês de março, que eu mais gostei. É um romance de época e foi um livro também que me emocionou bastante. Eu, se ficar aqui a falar muito das histórias, este vídeo vai ficar muito, muito grande. Eles praticamente todos têm a opinião aqui no canal e depois posso deixar alguns cards aqui por cima para vocês irem também vendo com mais calma o que é que eu achei de cada livro. Terceira categoria que eu escolhi, livro que tenha referência ao teu ano de nascimento. Eu escolhi aqui A Sereia de Brighton, de Dorothy Coulson. A ação principal... Ai, desculpa. A ação principal passa-se no ano que eu nasci. Eu sei que muitas pessoas têm algumas dificuldades sobre esta categoria, aliás, mas sobre esta categoria vocês podem escolher um livrinho que até a ação seja secundária, não precisa ser a principal. Mas pronto, fica aqui a minha sugestão também. Quarta categoria, história com uma personagem carismática e divertida. Escolhi aqui A Educação de Eleanor, de Gail Honeyman. Foi um livro que eu li há bastante pouco tempo. Foi um livro que eu adorei. Tem aqui partes que emocionam, tem aqui partes também que nós conseguimos rir bastante, porque a nossa Eleanor é bastante carismática. Ela pensa que não, mas nós leitores, eu penso que as pessoas que já leram este livro têm uma opinião bastante diferente. E foi outra leitura de 5 estrelas. Quinta categoria, autor que tem o mesmo signo do que tu. Eu escolhi aqui Jogos Cruéis, de Julie Picou. A Julie Picou faz anos no dia 19 de maio, também é touro, tal como eu. É verdade, também estou perto do meu aniversário, agora em abril. E eu vou-vos confessar uma coisa, eu não gosto nada de fazer ou estar de aniversário. Mas o que acontece é que eu faço anos também numa data bastante lembrada. Eu faço anos no dia 25 de abril. E então muita gente acaba por se lembrar e acabar de me dar os parabéns, porque eu sou uma pessoa que não gosto de fazer anos, mas gosto muito de receber. Mas pronto, isto foi só aqui um pequeno à parte. Jogos Cruéis é uma história que tem aqui um mistério sobre uma personagem que é acusada de violência sexual a uma menor. Esta história tem mistério, tem romance e é uma história que, apesar de ter algumas páginas, foi um livro que eu li bastante rápido e a escrita também da Jodie é bastante fluida, por isso lê-se super rápido. Sexta categoria que eu li, e este vocês têm que prestar bastante atenção, porque vocês têm que olhar para o número de capítulos. Ou seja, livros com mais de 15 capítulos e menos de 20. E aí vocês, alguns livros vêm, por exemplo, os capítulos é separar com nomes de personagens e tem outros que é mesmo por numeração. E vocês têm que prestar atenção a isso. Se vocês quiserem contar porque vem números de personagens ou outra coisa qualquer, ou então prestar atenção à numeração. Este livro apareceu-me de repente, não era este livro que eu tinha calculado aqui para esta categoria, mas pronto, com 19 capítulos eu disse, vou já fazer check nessa categoria. E então foi aqui para Sir Philip com o Amor, de Julia Quinn. Vocês sabem também que eu estou a ler aqui a série dos Bridgerton, e então quando me apareceu aqui a oportunidade eu fiz logo um check. Vocês sabem que eu gosto muito desta autora e sempre que eu queira uma história assim mais leve e para divertir-me também um pouco, eu procuro sempre os livrinhos da Julia Quinn. Também tem a série dos Bridgerton cá em casa, também está a caminho a série a seguir Smith, e já tenho a Roxby também aí em casa, tudo para ler a seguir. Para a categoria livro que tenha sido adaptado filme ou série, li aqui Tu, da Caroline Knibbs. Foi um livro que eu gostei bastante. Eu li logo para aí em janeiro, mas eu lembro-me que ele tinha um mistério que também me fez ler este livro super rápido. Um thriller arrebatador, com suspense permanente e de leitura compulsiva, já comparado aos melhores livros do género e muito elogiado por Stephen King.
Isto tem a ver com uma personagem que é obsessiva e ela é praticamente doente. E então ela acaba por fazer assim umas maroscas, digamos, para subir na vida. E eu achei muito interessante, também já a série na Netflix. Então, sétima categoria, livros que tenhas receio de ler. E este livro era daqueles que eu mais tinha receio de ler aqui na minha estante. Que era aqui o Diário de Anne Frank. Eu sabia que este livro ia emocionar porque é uma história verídica e aconteceu nos nossos antepassados, e nós, através deste livro, podemos sentir, através da escrita de uma criança, que praticamente lhe foi roubada a sua infância, a sua adolescência, e que foi obrigada a trocar por um clima de medo. Foi um livro que eu achei muito, muito interessante. Eu penso que dei as 5 estrelas. Eu também não me vou alongar muito mais nesta história porque eu penso que toda a gente conheça assim um bocadinho. É uma história que só este ano é que eu a li, mas obviamente que já tinha lido assim um excerto ao outro, mas a história completa só agora que tive a oportunidade de o fazer. Nona categoria, livros com cenário de uma guerra. Eu li aqui O Tatuador de Auschwitz, de Heather Morris. Este livro nos conhecer um homem, um Leil, que ele chega ao campo de concentração. Ele é da Eslováquia e depois ele foi para tatuadores e então basicamente põe uma referência, digamos assim, na pele de cada pessoa que vai dar entrada nos campos. Entretanto, ele acabam por se aperceber que também já estão a chegar mulheres, e um dia ele está para tatuar uma mulher, a nossa Gita, e quando olha para ela praticamente se apaixona. Também é um livro baseado em fatos verídicos. Eu achei interessante, mas teve aqui partes que, como eu disse, na minha opinião, achei muito romanceado comparado com o tema da Segunda Guerra Mundial, que é este livro, que é um tema tão sério. Eu achei que teve aqui algumas partes que não fossem tanto verídicas, digamos assim. Mas de qualquer maneira vocês também podem ver a opinião. 10º livrinho que eu escolhi para a categoria livro com personagem que superou dificuldades é aqui Lá Onde o Vento Chora, de Delia Owens. Aqui a nossa Kia foi, na minha opinião, uma personagem bastante corajosa. Ela é bastante novinha, mas ela também é muito, muito inteligente. Essa aqui é uma história que praticamente muita gente já leu. Só eu é que não tinha lido até agora. E foi uma história que eu, em conversa com a nossa Dorinha Silva, e quando ela soube que eu ainda não tinha lido, ela disse: Ana, tu tens que ler este livro. E quando eu li, eu teve aqui partes que doeram, mas doeram mesmo. E o que me emocionou também bastante foi que a natureza é descrita aqui neste livro de uma forma tão, mas tão bonita. E é quase como se fosse também uma personagem aqui no nosso livrinho, e eu achei isso encantador. Bem, pessoal, isto foram os 10 livrinhos, o meu resumo de leituras desta primeira ronda do desafio Tudo Sobre Linhas. Eu também, neste momento, estou à espera dos vossos formulários para a gente ver quem é o vencedor desta ronda. Eu já recebi alguns, sim, vou aproveitar também para deixar aqui na caixinha de comentários novamente o link da Drive, para vocês também verem. Como eu mostrei muito inicialmente, eu estou a meter aqui os livrinhos que estou a ler e a fazer check. Mas depois tenho aqui a folha que vocês têm que preencher. A minha está assim à mão, para também me organizar. Mas basicamente, deixem-me ver se eu aponto mais assim para vocês verem. A minha letra é muito feia, vocês que não olhem para a minha letra. E basicamente eu estou aqui a fazer categoria, livro e o número de páginas. Os pontos
Depois, como eu disse muito inicialmente, vocês podem ter pontos extra ao ler algum livrinho que eu já tinha lido ou que tinha sugerido muito para vocês lerem. Portanto, é o único campo que vocês não preenchem para depois eu também dar a vossa pontuação e, obviamente, informar-vos. Eu quero ver também as vossas leituras, estou muito, muito ansiosa. Calendário para agora os próximos tempos, até o dia 31 de março, é onde inclui todas estas leituras da primeira ronda. Até o dia 4 de abril vocês têm que enviar aquela folhinha do formulário enviada para o meu e-mail. E depois, entre o dia 4 e o dia 10 de abril, eu vou tentar também dizer quem é o vencedor desta ronda. E fica assim as minhas escolhas partilhadas com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like neste vídeo e se só chegarem agora, obviamente, subscrever o canal. Não se esqueçam de deixar-me aqui nos comentários se vocês estão a participar também, eu vou gostar muito, muito de saber. Ou se leram algum destes livrinhos e vão incluir assim também numa categoria. Porque tem algum destes livrinhos que podem ser incluídos noutras categorias. Quanto a mim, nós vemos num próximo vídeo e obviamente eu conto convosco. Tchau!